Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de São Mateus 5. São Mateus 5. Já temos o primeiro livro do Novo Testamento. São Mateus 5, vamos ler o versículo 21 e 22. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será rei do juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se irar contra seu irmão, será rei do juízo. E qualquer que chamar a seu irmão de raca, será rei do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco, será rei do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa dali do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Oremos ao Senhor. Pai bendito, Pai eterno, te agradecemos porque o Senhor está aqui, o Senhor está conduzindo este culto e podemos sentir a tua presença, podemos sentir o Senhor tocando nos corações. Certamente muitos vieram com cargas. O Senhor disse na sua palavra: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Está aqui, Senhor, o teu povo cansado, abatido, perseguidos, vieram perante ti, Senhor, nesta manhã, para que a tua mão e a tua graça, Senhor, se manifesta em suas vidas. Que eles não saiam daqui conforme eles vieram, mas sejam rica e poderosamente abençoados. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós acabamos de ler o Sermão do Monte. Esta palavra o Senhor Jesus pronunciou ou ensinou aos seus discípulos quando ele estava no monte e multidões vieram perante ele. E ele aqui, se nós vermos o contexto, ele começa a destacar alguns aspectos muito importantes, porque a lei em si mesma está dividida em duas partes. A primeira parte dos 10 mandamentos começa do primeiro mandamento até o quarto mandamento. Ele fala do relacionamento entre o homem e Deus. Do quarto mandamento ao 10º mandamento, isso é do 5º até o 10º, fala do relacionamento entre o homem e o homem. E aqui o Senhor Jesus estava a se referir das questões relacionadas com a relação entre homem e homem. E realmente, na época do Senhor Jesus, os homens andavam estritamente conservados ou estritamente andando conforme a palavra de Deus. Dando mais, veremos um jovem rico chegou ao Senhor Jesus, perguntou a ele: o que eu farei para herdar a vida eterna? Jesus Cristo diz a ele: cumpra com a lei, com os mandamentos. E ele perguntou: quais? E Jesus começa a lhe dizer: amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento,
amará teu próximo, não adulterará. E ele disse que isto aí eu tenho feito desde criança. O que mais me falta? Realmente só para ver, o povo judeu, eles andavam estritamente conforme a lei. Mas o Senhor Jesus, ele trouxe uma revelação muito mais para além daquilo que eles faziam. E ele, nos versículos anteriores, ele disse a eles: se a vossa justiça não ultrapassar a justiça, não exceder a justiça dos escribas e fariseus, de modo nenhum vocês herdarão a vida eterna. Olha a coisa mais importante aqui. Ele fala: se a vossa justiça não for superior à justiça que é praticada pelos escribas e fariseus, vocês não vão entrar no reino de Deus. Ele estava falando com o povo. E ele diz que a vossa justiça, a vossa maneira de viver, os vossos comportamentos, a vossa relação, a lei que vocês praticam, se isto não ultrapassar, não exceder a justiça dos fariseus e dos escribas, de modo nenhum vocês vão entrar, vão herdar a vida eterna. Há aqui um aspecto importante. O Senhor Jesus, quando ele falava dos escribas e fariseus, ele estava a falar das autoridades do povo. Estava a falar dos líderes religiosos. Pessoas que ensinavam o povo. Pessoas que o povo olhava e dizia: não, eu quero ser como este. Eu quero ser escriba. E eu quero ser fariseu. Mas Jesus disse a eles: se a vossa justiça, estava a falar com o povo, se a vossa justiça não ultrapassar a justiça dos escribas e fariseus, vocês não vão entrar no reino de Deus. O que o Senhor Jesus queria dizer? Os escribas e fariseus, que eram líderes do povo, eles já estavam distantes do reino de Deus. Então estava falando com o povo: se vocês andarem como eles, se vocês fizerem como eles, vocês não vão herdar a vida eterna. Imagine só hoje, o Senhor Jesus aqui, ele está apontando aos pastores, ele está falando com o povo a dizer: se a vossa justiça não ultrapassar a justiça dos vossos pastores, dos vossos evangelistas, dos vossos pastor-presidentes, vocês não vão entrar no reino de Deus. Agora imagine só quantas pessoas que têm referência aos seus pastores. Quantos que dizem: não, eu quero ser como ele. Mas o Senhor Jesus, ele reprovou a justiça dos fariseus naquele tempo. Eu não estou a dizer que vocês reprovam fosse um pastor. Estou a dar só um exemplo. Estou a dar um exemplo. Mas, contudo, cada um tem que buscar sempre exceder. Não andar conforme os outros. Andar sempre exceder. Estar muito mais além. E ele fala: se vocês, a vossa justiça não ultrapassar dos fariseus, dos vossos líderes, dos vossos pastores, dos vossos referentes, dos vossos bispos, vocês não vão entrar no reino de Deus. E ele fala aqui do reino de Deus. O reino de Deus é o domínio de Deus sobre a sua criação. Deus quer estender o domínio do seu reinado, não só nos céus, e ele quer que o seu domínio também chegue até aqui na terra. Porque houve rebelião nos céus. Satanás usurpou
o domínio desta terra. Ele se tornou príncipe deste mundo em que nós vivemos. Ele colocou as suas leis, as suas tradições, as suas culturas. Mas Deus quer estender o seu domínio até a terra. Isso quer dizer, tirando o domínio do diabo e colocando o seu domínio. Tirando os costumes, as leis do mundo e pôr em vigência as leis do reino de Deus. Agora, há uma coisa aqui, o Senhor Jesus disse, na palavra que nós acabamos de ler, seja a vossa justiça. Qual era essa justiça? É a lei. É a lei que os fariseus, a lei de Moisés, a lei em que eles cumpriam, a lei que estava escrito no Deuteronômio e nos profetas. É dessa lei que Jesus estava falando. E ele começa a explicar qual foi a visão de Deus, o objetivo pela qual que Deus deu a lei. Porque, na verdade, Moisés deu a lei ao povo. Mas a sua explicação, o porquê que foi dado a lei, o povo não sabia. Então o Senhor Jesus, ele veio, ele faz sobressair as profundidades, a revelação, por que Deus deu a lei ao povo. E ele começa a dizer, ouviste que foi dito. Isso quer dizer, eles ouviram que foi dito, não matarás. Os escribas, fariseus, eles ensinavam a lei que receberam de Moisés. Não matarás. Não vai adulterar, não vai fazer isso. Mas o Senhor Jesus, ele aqui, ele começa a explicar por que, qual é a profundidade, qual é a razão, quais são os motivos que esta lei foi estabelecida. E ele disse, vocês ouviram o que foi dito aos antepassados e é ensinado pelos escribas e fariseus, não matarás. E todo mundo, na verdade, naquele tempo, eles cumpriam essa lei. Não, eu matar, nunca vou matar. E cada um de nós aqui, talvez seja a coisa mais impossível dele fazer, é levantar uma faca ou uma pistola, dar tiro na pessoa e matar. E as pessoas, eles tinham a externalidade da lei. Eles olhavam mais pelas coisas externas, coisas naturais. Mas o Senhor Jesus, ele vem mostrar a espiritualidade das coisas da lei. E as pessoas só paravam ali. Não matarás. E ele cumpria. Desde criança até adulto, ele não matava, não matou ninguém. E as pessoas viam que eles estavam a cumprir a lei. Eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca adulterei. Mas o Senhor Jesus, ele veio dizer a eles, vocês ouviram, vocês leram que não matarás, mas eu vos digo, qualquer que irar contra seu irmão estará sujeito ao julgamento. Olha só, este versículo é sequência do anterior. E o Senhor Jesus, ele mostra as diferentes formas que nós podemos matar. Podemos matar fisicamente, mas também podemos matar espiritualmente. E ele aqui fala da parte espiritual. Na parte física, para matar, eu tomo uma faca, tomo uma pistola, mato a pessoa. Mas espiritualmente, ele fala de se irar, você se encolerizar contra teu irmão.
Só você se irar contra teu irmão. A Bíblia diz que você estará sujeito a julgamento. Você vai ser julgado porque você se irou, encolarizou-se contra o teu irmão. E encolarizar ou irar, em grego, significa orgizo. A Bíblia fala várias vezes da ira de Deus, mas é a relação justa de Deus, é a reação justa de Deus e santa contra o pecado. Mas a ira do homem é um forte desejo de vingança. Alguém fez alguma coisa, você ficou irado contra ele. E até há pessoas aqui que estou a falar, não falam com outro, porque está irado contra ele. E o Senhor Jesus diz, só o simples fato de você se irar contra teu irmão, você vai ser julgado. Ele fala, a ira é uma pretensão de causar dano, hostilizar alguém, frustração, timidez. Caim, ele matou Abel de duas maneiras. Primeiro, ele se irou. Gênesis 4, ele oferecera sacrifícios a Deus e dois irmãos. Deus aceitou o sacrifício de Abel. Ele rejeitou de Caim. E a Bíblia fala, por ver isso, inveja. Caim invejou seu irmão. E ele ficou irado. Deus falou ainda com Caim. Por que diz Caim o teu semblante? Por que você mudou? Porque a pessoa quando está irada, você olha na cara dele já, cara fica como fica trancada. Há pessoas, dia e noite, tem cara trancada. Parece que está cheirar mal. Cara trancada. Deus olhou para Caim. E ele viu que Caim estava irado contra o seu irmão. E ele disse a ele, Caim, por que o teu semblante descaiu? Porque quando a pessoa está irada, a semblante dele descai. Até a sua beleza muda. Os olhos dele, você nem consegue fixar os olhos nele. E pior, se ele está perante a pessoa que ele odeia. Ele pode estar alegre, mas basta olhar aquela pessoa que ele está irado com ele, o semblante dele muda. Se ele estava a rir, para de rir. Se ele estava a conversar, para de conversar. E o semblante muda. E a pessoa tem que estar vindo, vai notar logo que, fulano tem problema comigo. Cumprimenta, não responde. E a Bíblia fala, Deus diz a Caim, por que descair o teu semblante? Se procedendo bem, não haverá aceitação. Mas se você não fizer bem, eis que o pecado jaz na sua porta. Irmão, quando nós não fizemos as coisas certas, quando nosso semblante descai, e a Bíblia diz que o pecado vem e jaz na porta. A partir daquele momento, diante de Deus, Caim já tinha matado seu irmão. E o segundo passo que ele fez é consumir o ato. Chamou seu irmão, se lançou com ele e matou. Por que matou? Ele estava irado. Então aqui, espiritualmente, estar irado contra alguém, Deus diz, você vai ser julgado. Quando a Bíblia fala do rei do juízo, está falando do juízo eterno, onde os homens maus, os anjos maus, rebeldes, serão lançados no lago de fogo. É o juízo final de Deus. Imagine só quanto de nós passamos irados. E essa passagem, se você for a ler muitos comentários, muitos teólogos modernos, ele diz que não se aplica essa passagem. Mas eu sigo na letra o que Jesus diz. Dizem que é impossível você cumprir com essa passagem.
a pessoa não se irá. Apóstolo Paulo dizia: irai-vos e não pecais. E não deixa pôr o sol sobre a vossa ira. Tem problema com alguém? Não deixa que o sol se ponha. Durante o dia, vai buscar ele, reconcilia-se com ele. Se ajusta as contas para que a tua ira não te leve ao julgamento eterno. E primeiro o Senhor Jesus disse: se alguém se encolerizar, a segunda palavra que ele utiliza, se qualquer que disser ao seu irmão raca. Raca, olha só, ele diz: qualquer pessoa que disser. Isso quer dizer você falar contra teu irmão. Alguém fez alguma coisa, talvez você não tomou isso em evidência, mas chamar ele de raca, isso quer dizer você não vale nada. Chamar alguém que ele não presta nada, só por duas palavras, você vai ser miserável. Você até não tem nada nesta vida. Chamar raca é tornar a pessoa nulo. Fazer com que a pessoa seja ninguém, seja nada. Proferir uma palavra desse. É a mesma coisa falar com a pessoa que ele é tolo. Quando nós dissemos a alguém que ele é tolo, biblicamente, ser tolo não é falta de inteligência ou sabedoria, mas alguém que rejeita a sabedoria de Deus, age sem senso, toma decisões erradas, com coração inclinado para o mal, é uma pessoa insensata. Chamar alguém de tolo, de raca, você está a amaldiçoar a sua vida. Porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Quando Deus, a Bíblia fala, para Deus não existe acepção de pessoas. Deus olha para todos nós igual. Ele não faz distinção de pessoas. Agora, chamar a pessoa que Deus criou, a sua imagem, a sua semelhança, de insensata, de tolo. E a Bíblia diz que falar uma palavra desse, Senhor Jesus que diz, irmãos, no último dia, sabia quem vai se assentar no trono para julgar? Não é Deus Pai, é o Senhor Jesus. Ele que vai se assentar, ele que vai julgar a cada um de nós. Ele vai retribuir o bem para aqueles que andaram com ele. Mas será tristeza, dor, sofrimento para todos aqueles que não receberam a ele como Senhor e Salvador. E muitos recebem a ele como Senhor e Salvador, mas não andam conforme a palavra dele. E ele diz: eu não vim julgar, mas as minhas palavras, estas palavras que eu prego, é esta palavra que vai vos julgar no último dia. Será terrível, irmãos. Porque se fosse o Senhor Jesus, você pode ainda dizer: Senhor, olha, mas ele diz que eu não julgo a palavra, aquilo que está escrito, aquilo que eu disse, este que vai vos julgar no último dia. E ele fala, a pessoa que chamar o outro de louco será réu no Sinédrio. O Sinédrio era o Tribunal Supremo, Conselho Legislativo de antigo Israel, que era composto por 71 membros. Você vai ser julgado, porque você chamou a tua irmã de raca. A terceira coisa que ele diz, ele levanta, são as pessoas que chamam de outro louco, maluco, doido. Chamar alguém que Deus criou, a sua imagem, a sua semelhança, realmente é você se opor a Deus. Porque é Deus que criou os loucos
desprezam a sabedoria e a instrução. Provérbio 1:7. Jesus chamou de louco a um rico numa parábola que ele fez, que ele falou. Ele aplicou uma parábola dizendo que havia um homem rico. A plantação dele deu tudo. E ele olhou para os seus armazéns. Os seus celeiros eram pequeninos. Ele disse, olha, vou derrubar esse celeiro. Dizia consigo mesmo, vou derrubar esse celeiro. E a minha alma tem muito para comer, beber, ao longo de muitos anos. Isso quer dizer, só me batia a mão no peito. Tudo que eu consegui na vida, eu tenho. Eu já não preciso de nada. O mundo me deu tudo. Até os armazéns que tem o celeiro que eu vou derrubar para pôr mais bem. Eu tenho muito dinheiro no banco. E eu posso comprar o que eu quero. Jesus disse, dos céus, uma voz disse, chamou a ele louco. Hoje mesmo vão te cobrar a tua alma. Isso que estava a dizer que você que bate peito, que eu consegui, eu tenho tudo. E ele disse, naquele dia, naquele mesmo momento, Deus chama aquele homem louco. E ele disse, Jesus disse, tudo quanto que você acumulou, para quem será? Você dizia que eu mando, eu posso, e eu domino, e eu remo, e eu tenho. Mas naquele dia, a morte chega e leva. Não pede licença. Ele não diz, olha, vai ainda no salão preparar o cabelo. Maquia-se, depois eu vou te apanhar. Nunca. A morte chega e ele leva. Jesus disse, se isso acontecer, tudo que você acumulou, para quem será? Irmão, se os homens só pensassem um pouco, que tudo quanto que nós acumulamos é para outros, não é para ti. Você apenas acumula, depois os outros que vão gozar. Muitas vezes até você casou com uma dama, acumulasse tanto dinheiro e você morre, tudo fica pela mulher e a família dele. Até talvez a tua família não vai gozar. E depois aparece um João na tua dama, fica marido. O João que andou aí vadiando o mundo, ele que vai gozar dos teus carros, da tua cama, da tua casa, das tuas taças, das viagens, ele que vai gozar. Eu estou a dizer vice-versa. Que mamãe está aí casada, não goza nada, porque depois morres, a outra que vai substituir. Até trança já vai ser de 2 em 2 dias, no salão. Viagem para Dubai, para Portugal. E você que acumulou tudo, não gozaste absolutamente nada. É assim que a vida termina. Ele dizia, diria, minha alma tem depósito para ti, para muitos anos, muitos bens. Descansa, come, bebe, folga. Vai ser folgado. E Deus disse, hoje mesmo, a tua alma será cobrada. Eu conheci um amigo, lutou, realmente lutou. Consegui construir uma vivenda com piscina. Estava construindo, irmãos. Até veio me dizer, olha, doutor Zinga, mudei para Benfica, para minha casa. Vivenda, piscina, tem tudo. Nem fez lá 6 meses. Morreu. Apanhou crise, morreu. Tudo quanto que o homem, porque a visão do homem está somente limitado nos bens materiais. Mas o homem não sabe que ele tem uma alma e espírito. O corpo morre, a alma e o espírito não morrem. Eu até já vi os estudos do TJ,
que dizem que a alma não existe, o espírito não existe, não há vida depois da morte. Irmão, se você vai falar isso num bruxo, vai ter rir. Porque bruxo sabe que o homem tem alma, tem espírito, ele voa com isso. E você vai lhe ensinar uma coisa contrária, ele vai ter rir. Agora aqui, eu quero chamar a atenção de cada palavra. Primeiro, Jesus começa a falar do aspecto interior do homem. Ele começa a falar do interior do homem. Ira, encolerizar-se, são coisas do coração, do fundo do coração. Agora, ele diz, para além da ira, ele vai numa segunda etapa. Ele fala de chamar, dizer a alguém, raca, louco. Isso quer dizer vociferar. Você falar alguma palavra. E muitos não entendem um grande segredo. Cada palavra, irmãos, que sai da boca do homem, ou vai te abençoar, ou vai te amaldiçoar. Cada palavra, irmãos, que o homem diz, ou vai servir para o teu bem, ou para o bem do outro, ou para o bem do reino, ou mesmo vai servir para a maldição. E eu vou dizer aos irmãos, se a palavra, qualquer palavra má que o homem expressa, Jesus diz, será uma palavra do rei do juízo. Isso quer dizer, cada palavra má que sai da nossa boca será objeto de juízo. Agora, imagine só, o próprio Senhor Jesus diz, toda palavra vazia, toda palavra que o homem houvesse falado, ele há de prestar conta no dia do juízo. Imagine só, cada palavra, até ele diz que palavra frívola, isso quer dizer palavra que nós falamos sem ter em conta, só falamos por falar. E há muita gente que são assim, eu só falei por brincar, falei por falar, mas o Senhor Jesus disse, nós vamos prestar conta por toda palavra frívola que o homem havia falado. Primeiro, o homem, Deus criou os céus e a terra por intermédio da sua palavra. Ele criou os céus e a terra por intermédio da sua palavra. Tudo que existe, irmãos, Deus disse, e as coisas foram criadas. E o homem foi criado também à imagem e semelhança de Deus. Então, assim como Deus anda, Deus faz, é a vontade de Deus que nós também fizemos, nós também andemos. Então, primeiro nós temos que modelar o que sai da nossa boca. Um crente maduro, crescido, ele já não fala à toa. Ele já não tem insensatez na sua palavra. Ele pensa antes de falar. Porque cada palavra que sai da nossa boca, havemos de prestar conta de tudo quanto que tem saído da nossa boca. E a Bíblia fala, segundo lado, que todas as coisas que existem são sustentadas por sua palavra. No livro de Hebreu 1, a Bíblia diz, havendo Deus antigamente falado, Deus fala muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e nos falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constitui herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Jesus, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Isso a Bíblia está dizendo, Jesus Cristo, até hoje,
tudo que existe é sustentado pela palavra no seu poder. Tudo que ele falou é tudo quanto que existe. Não há ninguém que pode mover a mão. Nem o anjo se move sem o poder de Jesus Cristo de Nazaré. Porque ele sustenta. Ele sustenta tudo que existe através da sua palavra. E a terceira razão que eu vou dizer é que a palavra tem poder, porque a Bíblia fala no livro de Hebreus 11:3, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. De maneira que as coisas que não se vê, as coisas que se vê, não foram criadas através das coisas que não se vê. Pela fé entendemos que os mundos, o universo, pela palavra de Deus foram criados. De maneira que aquilo que se não vê foi feito do que aparente. Tudo que existe, que nós vemos, vem daquilo que nós não vemos. E Deus criou tudo através de quê? Pela sua palavra. E é por isso, quando Deus criou você, Ele deu você a palavra. E hoje também, você tem a palavra. Agora, uma coisa que cada um deve entender. Se a palavra falada contrariamente, uma palavra empregue contrariamente, vai trazer juízo. Porque no mundo espiritual, a Bíblia fala que Deus chama as coisas que não existem como se já fossem. Antes mesmo que as coisas acontecessem aqui, Deus já chama. Isso quer dizer, no mundo espiritual, as coisas já existem. E Deus chama para vir a nossa existência. Agora, se as palavras por nós proferidas de mal, se Deus julga, porque essa palavra que nós falamos tem poder. Agora, eu questiono, por que não empregar esta palavra que sai da tua boca para o bem? Se as más nós falamos, acontece. E por que nós não falamos de bem? Falamos coisas boas para acontecer para a igreja, para a nossa família, para os nossos amigos, para a tua própria vida. Irmãos, hoje muda a visão. Talvez você tenha falado palavras, mas contra alguém. Talvez você anda irado contra alguém. Desprende esta ira. Solta esta ira. Solta essa pessoa. A Bíblia fala no livro de 1 de São João, aquele que odeia o seu irmão é que é homicida. Só odiar ao teu irmão, a Bíblia já chama de você matou. Então nós podemos inverter o que está no nosso coração. Ao invés de odiar, passamos a amar. Ao invés de falar coisas más, começa a falar de coisas boas. Porque há poder na palavra que você fala. Não é só para o mal, mas também para o bem. Irmão, as pessoas tornaram-se tardio em falar coisas boas. As pessoas se tornaram tardio em amar. Se surge um problema, a tendência é a pessoa resolver na ira. Só depois vai dizer, eu errei. Não, não faça isso. Começa a partir de hoje. Inventa essa tendência. Passa a falar coisas boas. Eu estou pregando essa palavra porque Deus colocou no meu coração. Quantas pessoas estão sendo afetadas por você? Porque você, mesmo sendo crente, só fala de coisas más. Quantas mães, pais, só sabem ofender.
Quando ele abre a boca, até se esquece que ele é crente. Quando você ofende bicho, não vou falar de muitos nomes, chamar o teu próprio filho, que você gerou 9 meses na barriga de bicho, ladrão, só porque ele foi tirar um pão, comeu, já você lhe batiza de ladrão. Vai ser mesmo ladrão. Então, irmãos, seja crente. Todas aquelas pessoas que você se lembrar, havia falado mal, mudem. Mudem. Comece mesmo a falar bem. Diga, Senhor, eu me arrependo de ter falado mal contra fulano. E estou orando agora para lhe abençoar. Senhor, tenha as tuas mãos sobre ele. O Senhor lhe guarda, o Senhor lhe protege. Eu me lembro, na altura eu vivia na Coreia. 2 jovens tiveram a marca de puxar energia. Isso nunca me esqueci. E o outro jovem estava irado. Ele chegou no outro e disse que você nunca vai trabalhar. Não vai trabalhar você. E anos atrás, quando indaguei, já tinha passado 10 ou 15 anos, mesmo o jovem não trabalha. E ele esqueceu daquela palavra que o outro falou. Mas eu ainda guardei, porque eu questionei. A questão aqui da luz. Porque alguém subiu no posto, tirou a luz. Mas de onde veio esta palavra? Porque, irmão, cada palavra má que nós falamos, cada palavra má que falamos, atrai demônios. Diabo que vai fazer com que aquilo que sai da tua boca se cumpra. E quando você abençoar, o Espírito Santo começa a agir. Ele começa a operar. Deus não vai operar nas palavras más. Muda a tua língua. O apóstolo Tiago dizia, uma fonte de água não pode sair água doce e água amarga. No teu coração não pode ter coisas boas ou coisas más. Na tua boca, na tua palavra, não pode haver coisas boas e coisas más. Ou sai coisas más, ou sai coisas boas. É hoje que você deve mudar. Cristo quer habitar em você. Cristo habita em você. Ele habita nos nossos corações. O nosso corpo é templo do Espírito de Deus que habita em nós. Cada palavra que sai da tua boca, seja uma palavra abençoada. Seja uma palavra que serve para edificação. Seja uma palavra que serve para crescimento espiritual dos outros. Não vamos amaldiçoar as nossas famílias. Muitas vezes o bruxo está mesmo lá. É mesmo você. É mesmo você que fala mal dos outros. É você que amara a vida dos outros pela palavra da tua boca. E você está buscando bruxo, feiticeiro. É mesmo lá. Começa mesmo por você. Quantas palavras má que você preferiu de janeiro até hoje? Aos teus vizinhos. Quantas palavras insolentes que você falou? Deus quer que hoje, porque nosso Deus, ele sonda os corações. Ele não vê aparência, ele vê os corações. E ele está vendo o teu coração. Quem é que reina lá? Quem é que manda lá? Porque Jesus dizia, é no coração que procede os maus pensamentos, adultério, os crimes, a fofoca, murmuração, ódio, ira, tudo procede do coração. Não deveria ser assim nos corações dos crentes. Os corações dos crentes, dos cristãos, devia ser um lugar onde o Espírito Santo habita. Quantas palavras, irmãos, obscenas, até crente falam, até crente passa tempo a conversar palavras obscenas nas redes sociais. E muitas vezes as pessoas estão fazendo coisas
Parece que na ignorância, irmão, no mundo espiritual não existe coisas ignorantes. Não, eu falei, não sabia. Não existe. Você falou, as coisas Você imaginou, as coisas São conforme você pensa. Muitas vidas estão limitadas por causa das palavras que foram proferidas contra ele. Hoje é dia de você desamarrar. É hoje você, irmão, se você quer ser soltado, Jesus diz, soltai-vos-á. Primeiro você tem que soltar. Muita gente já oraram tantos, não são libertos, porque eles não soltam os outros. É por isso que aqui, irmãos, pessoas sonham mal. Até diz que crente, mas pessoas sonham mal dele. Quantos crentes que estão mesmo aqui, os outros sonham mal de você? Sabe por que você odeia? Quando você odeia alguém, é a mesma coisa que você abriu. Porque imagine isso no mundo espiritual, vou te abrir um jogo, um conhecimento que você talvez não sabia. No mundo espiritual, diabo não pode operar na terra sem o homem. Ele não pode vir te enfeitiçar, demônio não pode vir te atacar, se não partir de autorização do homem. Porque Deus deu a terra ao homem. Agora, quando você odeia a pessoa, eu não sou feiticeiro, mas você te abrir a porta da tua vida para que através de você, aquela pessoa que você odeia seja atacada. E o diabo, como que é astuto, ele vai vestir a tua cara. Depois vai ver, eu estou a ver o irmão tal, eu estou a ver a irmã tal. Sabe por quê? Parte dos teus corações. Você odeia. E o crente deve manter pureza no seu coração. Tem que manter pureza nas palavras da sua vida. Porque se a palavra falada por você não é uma palavra pura, todo o teu corpo vai ser impuro. Toda a tua vida vai ser impura. Muita gente está a servir a Deus na impureza por causa das palavras que pronuncia. No livro de Efésios 4:29, a Bíblia fala, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dá graças aos que ouvem. E ele continua, e não entristeçai o Espírito Santo de Deus, o qual está selado para o dia de redenção. Isso quer dizer, a Bíblia está falando, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas que saia palavra que serve para edificação, sem o qual vamos entristecer quem? O Espírito Santo que habita em nós. Muitos crentes já não sentem a presença de Deus. Talvez eu esteja a falar com alguém. O namorado te deixou. E você está irado. E está a desejar mal na sua vida. Talvez você fez um negócio com alguém. E o negócio não foi bom. E você está irado contra aquela pessoa. Você está a desejar até. Não quer ver. Você quer matar. Há muita gente até que vão fazer jejum. Para que o outro caia. Para que o outro morre. Para que o outro adoeça. Eu já vi crente a dizer, eu vou lhe jejuar. Você diabo. Jejum não é para fazer mal às pessoas. Jejum serve para nossa edificação, para
recebemos o poder de Deus para expulsar demônios, para recebermos a cura. Não é para matar. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torta. Agora, irmãos, há um aspecto que eu falei e eu quero voltar novamente. Se nós conseguimos falar mal e as coisas acontecem, por que nós não falamos bem? Para bênção de muitas vidas e de nós mesmos. Você hoje vai mudar. Você hoje vai mudar. Mas para que Deus abençoe você, solta aqueles que você prendeu. Na tua ira. Porque mesmo aqui que tu vai falar, muita gente no coração, tem pessoas que eles odeiam. O tio, a tia, a irmã, o irmão. Talvez venderam a propriedade, herança, outro tomou mais. Talvez alguém roubou a tua mulher, roubou o teu marido. E você anda aí odiado. Solta primeiro. Para que Deus também te solte. E, irmãos, e o mais engraçado é que a maior parte das pessoas, eles oram. Eu desamado. Eu desligo. Mas quem liga a eles não é o diabo. Eles se ligam a si mesmo. Muitos oram, Senhor, tira-me dessa prisão. Mas quem lhe colocou na prisão é ele mesmo. Muitos crentes estão presos. Olha, vamos ler Provérbios 6:2. Estaremos orando. Provérbios 6:2. Olha. Enredaste-te com as palavras da tua boca. Prendeste-te com as palavras da tua boca. Quantas pessoas se prenderam com as palavras que saem da sua própria boca? Até muita gente orando, ao invés de se desamarrar, ele se prende. Mesmo na oração, irmãos, crente que não sabe orar, ele se prende com as palavras que saem da tua boca. Imagine só, você está no casamento, você não casou ainda, outro casou, você começa a dizer, eu até sou mesmo miserável, penso que não vou casar. Até fulano casou e eu ainda não. Irmão, você está se amarrado. Está se amarrado. Muita gente está amarrada. Até mesmo, vou dizer, pessoas fizeram aliança sem saber. Enquanto crescia, aqueles namoros, e ele disse, olha, você é o homem da minha vida. Sem você, não vejo mais ninguém. E o homem já lhe deixou, você não vai conseguir ver mesmo até hoje. É por isso que estás assim. As palavras da tua boca. Tu tens que anular essas palavras. É para ficar velho. Quem mais vai me olhar? Não vai mesmo te olhar mais. E uma crente mesmo tem essas palavras na sua vida. O meu salário não chega. Eu até sou mesmo um miserável. Salário também não vai chegar mesmo. Você está se prendendo. Primo, olha, está aqui. Alguns falam, início de negócio. Todo negócio que eu faço até, nem sei como que vai até. Início de negócio vai abaixo. Início de negócio vai abaixo. Vai continuar a ir abaixo. Continua a falar. Então, há muitas maneiras que as pessoas se prendem a si mesmo. Irmãos, nós vamos mudar.
tudo que você está raciocinando. Você que fez, talvez, meteste uma marca no corpo com o nome do teu ex-namorado. Você se prendeu. Fez tatuagem com o nome do teu primeiro namorado. Você se prendeu. Ele já foi-se embora. Você tem que se... Irmão, hoje você tem que falar. Porque a palavra que sai da tua boca tem poder. Deus chama as coisas que não existem como se já fosse. O Senhor Jesus, um dia, ele chega, tinha fome, ele viu uma figueira, ele se aproxima da figueira para tirar figo. Ele chegou, não encontrou. Ele disse, ninguém mais coma fruto de ti. Dia seguinte, quando voltaram, a figueira secou. Pedro ficou assustado e disse, mestre, a figueira que tu amaldiçoaste secou. Jesus disse a eles que tende fé em Deus. Tudo que você pedir em oração crendo, você recebereis. Tudo que disseres, toda palavra que você disser e crendo naquilo que você diz, você vai ter. Há poder na palavra que nós falamos. A tendência dos homens é usar este poder para o mal. Irmãos, nós demos muito trabalho ao diabo. Das palavras que nós falamos. Você fala uma palavra, o diabo ele vai começar a trabalhar. O diabo é desempregado, porque se não houvesse pessoa que lhe desse trabalho, ele não teria trabalho. Nós que demos trabalho nele. Vamos quimbanda para receber dinheiro. É como se ele tivesse dinheiro. Vamos nos quimbanda para fazer feitiço. E como se não bastasse, até crente dá um trabalho ao diabo para fazer o mal. Tu tens que dar trabalho ao diabo para lhe expulsar, para combater contra ele. Não é para matar as pessoas. Esta igreja, eu até não fico nessa igreja, nem cresce. As pessoas estão aí, são antipáticos. Antipático é a tua cara. É você. É você que está assim, irmãos. E começa a falar, você vai ficar aquilo que você... Olha, quando você fala, eu já vi pessoas. Eu não como. Se eu comer feijão, tem dor no estômago. Come, vai ter remédio. Você está falando? Eu ali, quando eu vou, não sinto nada da presença de Deus. Não vai sentir. Porque você fala. Você que fala. Como que você quer receber bênção se você fala mal? De onde você entra? Mas vamos mudar. Eu trouxe essa palavra por 2 motivos. Primeiro, é você olhar a ti mesmo. Quais são as palavras que prendeu você? Você prendeu outras pessoas. Outras pessoas. Você está irado contra a tua sogra, o teu sogro. Há muitos crentes que estão aqui. Nem dá para ver a cara da sogra. Está aqui. Só ira no coração, irmãos. É uma destruição para outra vida. Então, primeiro é você olhar tudo que está de errado à tua volta. Que através de você, muita gente está a sofrer. Primeiro. O segundo, você vai orar. Soltar palavra de bênção para a vida de muitos e para a tua própria vida. Porque uma maledição pode ser anulada por uma bênção.
Olha, há uma coisa que eu encontrei que é muito engraçado. No livro de Número 30, de 6 a 8. Sabia que Deus coloca autoridade. Por exemplo, dentro de casa. A mulher que fez voto ao Senhor. Imagine isso. Mulher faz voto ao Senhor. Ele fala com Deus. Eu vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. Isso, quando chegar aos ouvidos do marido, e o marido, ouvindo, não fez nada, aquele voto fica válido. Mas se o marido disser, olha, eu não quero desse voto, o voto está cancelado. Idêntico para uma filha em relação ao seu pai. Ela pode fazer o voto, mas se chegar aos ouvidos do pai, pela primeira vez o pai não disse nada, o voto está validado. Agora, se o pai dizer não, esse voto não aceito, o voto está nulo. Isso quer dizer, existe uma certa autoridade de nós anularmos as palavras que foram ditas. É por isso que no mundo espiritual existem hierarquias, existe autoridade. Um homem natural, ele não tem poder sobre os espíritos imundos, sobre os demônios. Os demônios são superiores em força, em conhecimento, em inteligência, em sabedoria. Tem mais. Agora, é por isso que o Senhor Jesus, para nos conceder autoridade, olha, vou dar um bom exemplo. Eu tinha um primo. Ele parece que fez feitiço para matar um colega dentro do serviço. E aquele colega, ficando doente, ele vai consultar um feiticeiro maior do que o feiticeiro aonde que ele foi. O que aconteceu? Aquele feiticeiro cancelou o feitiço do outro feitiço e pegou a doença, mandou de volta aquele que enviou e ele morreu. E ele depois confessou, antes de morrer. Agora, no mundo espiritual as coisas existem assim. O feiticeiro te lança feitiço. Se você for buscar alguém que é superior a ele, ele pode cancelar aquele feitiço. E pegar aquela doença, aquela maledição, fazer voltar. Isso quer dizer, o mundo espiritual tem muito a ver com a autoridade e o poder, tem muito a ver com a força, tem muito a ver com a hierarquia. Agora, é por isso que o Senhor Jesus, para nos conceder a autoridade, ele primeiro veio, nasceu aqui, andou como homem semelhante a nós, e ele morreu na cruz. E a Bíblia fala no livro de Colossenses 2, 14 e 15, ele naquela cruz destituiu todo o principado, toda a potestades, todos os domínios, todas as forças diabólicas, ele os expôs publicamente, triunfou eles na cruz. Ele naquela cruz destronou a ele, tirou-lhe todas as armaduras, que confiava, e ele venceu, e Deus o constituiu por cabeça da igreja, da qual você faz parte. Você é membro desse corpo. É por isso que Deus fez assentar o Senhor Jesus à sua destra, acima dos principados, acima das potestades, acima de todas as línguas que se nomeiam, não só nesse século, mas no século vindouro também. Ele colocou-lhe em cima, e o próprio Senhor Jesus, estando em cima, tudo existe e subsiste por ele. Ele é o Criador. Ele criou as coisas visíveis ou invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, seja poder, seja autoridade. Tudo foi criado por ele e para ele. É o próprio Senhor Jesus, quando ele venceu naquela cruz, ele diz: dou-vos poder, dou-vos poder. Ele que criou os céus e a terra, ele está dizendo: dou-vos poder para vocês pisarem serpentes e escorpiões e toda a força do inferno, e nada vos fará dano algum. Eu vos dou poder.
Eu vos dou poder. E não só nos deu poder. E ele diz, é meu nome. Ele nos deu nome. Tudo que você pedir ao Pai, é meu nome, vos será feito. É meu nome, você expulsará demônios. É meu nome, porão as mãos sobre os infernos e curarão. Você recebeu um nome que está acima de todos os nomes. É em nome de Jesus. É em nome de Jesus. Você pode cancelar toda palavra. Toda palavra que falar mal contra você. Você pode cancelar em nome de Jesus. O nome de Jesus está acima de todos os nomes. Está em cima de todos os nomes. Não só desse século, mas do século vindouro. Todos os nomes, todos os joelhos vão se dobrar. E nesta manhã, todos os joelhos vão se dobrar. Vão se dobrar. Confesse o nome de Jesus. Anula toda palavra que é contra a tua vida. Você que falou, a minha vida não presta. Eu até não tenho pai na cozinha. É por isso que não tenho emprego. Começa a anular essa palavra. Começa a dizer, Deus é Deus das providências. Com Deus eu irei, farei proeza. Eu saltarei as muralhas. Nada vai ser impossível na minha vida. Nada vai me deter. Porque eu tenho um nome. O nome que está sobre todos os nomes. O nome que abre. Em nome de Jesus. Nós abrimos a porta. O inferno não pode fechar. Nós fechamos as portas. O inferno não pode abrir. Nós temos autoridade. Nós temos autoridade. Cancela cada palavra que falaram contra teu filho. Cancela cada palavra que falaram contra teu marido. Cancela toda palavra que você falou contra tua esposa. Talvez você já chamou do teu marido de bêbado, do teu marido mulherengo. Você já chamou do teu marido de feiticeiro. Você já chamou do teu marido de demônio. Cancela essa palavra. Cancela essa palavra. Rapona macanga na panha. E começa a confessar. Começa a confessar coisas boas para a tua vida. Próximo ano vou casar. Próximo ano vou ter bom emprego. Próximo ano meu negócio vai crescer. Começa a confessar. Começa a confessar. Há poder na palavra que vai sair da tua boca. A tua boca não é só para amaldiçoar, mas é também para abençoar. Começa a abençoar. Começa a abençoar a tua própria vida. Começa a abençoar a tua própria vida. Ela macandarabora. Lemecondarabora baia. Cheire de canderemácia. Coisas vão acontecer. Enquanto você está falando, os anjos estão se movendo. Enquanto você está falando, o Espírito Santo está se movendo. Hoje, tudo que é de mal vai ter que deixar na tua vida. É bênção sobre bênção. Começa a dizer, não vou ser mais cauda. Não vou ser mais cauda. Eu vou ser por cabeça por onde é que eu for. Começa a anular todas as palavras frívolas. Começa a anular todas as palavras más. Talvez te chama de arrogante. Alguém já te chamou de arrogante. Ele está te amaldiçoando. Você não é arrogante. Você é uma bênção. Alguém já te chamou de feio e feia. Você não é feio. Você não é feia. Você é uma criatura. É filho de Deus. Começa a falar bem de você. Fica de pé. Você tem esse tempo. Você tem esse tempo. Você tem esse tempo. Anula todas as palavras más. Anula todas as palavras más. Glorifica o Senhor. Glorifica o Senhor. Hoje é teu dia. Hoje é dia de mudança. Nunca mais vai ser a mesma pessoa. Hoje tem que mudar. Já te disseram, na escola você não vai fazer nada. Começa a dizer, eu vou fazer sim, vou aprovar, vou terminar os estudos, as portas fechadas vão se abrir. Talvez disseram, na família ninguém termina os estudos. Você vai dizer, na família
Sim, ninguém termina os estudos, mas eu vou terminar. Rima canta a boca da voz. Solta a tua língua. Isso é espiritual. Nós estamos numa batalha. Essa batalha é espiritual. Teu filho não é surdo. Teu filho não é mudo. Ele é a imagem e semelhança de Deus. Aqueles que diziam que você não vai casar, você vai dizer a ele: eu vou casar. Em nome de Jesus. Deus é Deus das providências. Eu não vou sobrar. Eu vou casar. Eu vou ter uma bênção. Solta a tua boca. Fala. Cancela. Deus vai operar na tua vida. E o nome de Deus vai ser glorificado. O nome de Deus vai ser glorificado. Amém. Levanta as tuas mãos. Diga comigo: Senhor meu Deus, eu levanto as minhas mãos nesta manhã. Eu estou me movendo segundo a tua palavra. A partir de hoje, eu cancelo todas as palavras que foram ditas contra mim, contra minha família. Em nome de Jesus, eu estou a soltar todo mundo que estão sendo amaldiçoados das palavras que saem da minha boca, conscientemente ou inconscientemente. Eu determino, em nome de Jesus, que destituímos os principados, as potestades. E eu estou usando o nome de Jesus, nome que está acima de todos os nomes, para cancelar, para anular, para aniquilar todas as palavras amaldiçoadoras que eu falei, que falaram contra mim. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu me levanto contra toda obra da bruxaria, da feitiçaria, que amaldiçoa a minha vida. Seja ele no mar, seja ele no cemitério, seja nas alturas, seja na profundidade. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. A poder, está cancelado, está cancelado, está anulado, está anulado. Pode começar a dizer: acabou, 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 acabou fome, acabou desemprego, acabou vida de solteirismo, acabou, 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 acabou. Em nome de, em nome de, em nome de. Aplauda o Senhor. Pode tomar assento. Neste